Jornalista, escritor e comentarista brasileiro. Ele atuou na revista Veja, no portal R7, no Jornal da Record News e na Jovem Pan, como comentarista do programa Os Pingos nos Is e apresentador do Direto ao Ponto. Isso mesmo, Elis. Hoje ele atua como colunista editorial e é conhecido por ser um dos porta-vozes da direita conservadora no país. O SampaCast de hoje recebe o jornalista Augusto Nunes. Comecei a escrever no Jornal da Cidade quando eu tinha 15 anos, porque o meu irmão mais velho tinha uma coluna de notas gerais, mas sobre política também. E a partir daí eu sempre pensei em ser jornalista, independentemente da faculdade que eu cursasse, porque não havia ainda faculdade de jornalismo. E eu comecei a me tornar o que eu realmente sou. Eu sou um democrata radical. Aí eu fui promovido pouco depois a repórter de cidades, fazer matéria que saía na última página. A minha forma de expressão preferida não é a verbal. Eu gosto de falar como vocês estão percebendo, mas é a escrita. Olá, Elis. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Olá, Augusto. Bom, seja muito bem-vindo ao SampaCast. É um prazer ter você aqui. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Vitória. Obrigado, Elis. Boa tarde para vocês. É uma honra estar aqui no programa de vocês e estou à disposição. Honra nossa, minhas né? colegas. Com certeza. Pois é, honra nossa, porque você, eu diria que é... Um dos padroeiros do jornalismo brasileiro, Exatamente, um podemos dizer assim. representante da nossa Por favor, classe, né? Alguém que a gente se inspirou Sim. em muitas oportunidades. Obrigado. Porque você tem uma história longa de reportagens, e você vai contar tudo isso a partir de agora pra gente. Mas vamos pelo início, né? Vamos lá. O início de tudo, né? Conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, como é que você, enfim, começou a se interessar, a se inspirar com essa questão de trabalhar no mundo das comunicações. Bom, eu nasci em 1949, tenho 76 anos já, em Taquaritinga. Soube agora que Taquaritinga tem um personagem com quem eu contracenei ali, né? Teu avô. Pois é, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Sim, porque ele tinha uma sorveteria. Isso, é. E era um dos meus pontos, né, favoritos, além do cinema, que eu frequentava nas matinês. Então era uma típica cidade do interior. 10 mil habitantes, o asfalto chegando. Ainda a televisão não existia. Eu digo sempre que eu sou anterior à chegada da Coca-Cola e do rock a Taquaritinga, porque lá tudo chegava 10 anos depois, 5 depois, até os filmes. Então eu vivi numa cidade onde você não trancava o carro, não trancava a porta da casa, era uma coisa que hoje parece... O senso de segurança era extremamente maior. Nada, era segurança total. Não se fechava a porta da casa mesmo. Eu andava pelas ruas e sempre me interessei muito por caminhar e pelo que estava acontecendo. Eu me lembro que eu saí de casa no dia em que o Brasil jogou contra a Suécia, disputou a primeira Copa do Mundo, vencida pelo Brasil. Uau. E quando eu falei, eu provoquei que eu ia até a sorveteria, não era do teu avô. Uhum. Essa era uma que sempre ficava aberta num dia em que a cidade estava parada para ver o jogo, como o Brasil inteiro. E a primeira minha família me esculhambou. Como é que você vai ver o jogo? Não vai ver o jogo, só você não vai. E eu era um pouco teimoso, eu vou lá e volto. E eu dei sorte, porque quando eu saí, eu achei um ambiente lunar, estranhíssimo. Não tinha carro estacionado só na porta, não tinha ninguém na rua. Ninguém. O Brasil estava parado. E aí ouvi o grito do primeiro gol, que foi da Suécia. Quando o Brasil empatou, eu percebi que todo mundo estava com o rádio ligado. Então eu esperei e fiz um plano para ir caminhando sem passar por estabelecimentos comerciais que ficava longe, 8 quadras, a sorveteria. E eu fui andando e vi o jogo inteiro, ouvi, acompanhei Uau. Pelo rádio. Naquela época era rádio que era forte, né? Rádio. Eu cheguei em casa e falei, não vou contar como é que foi. Tomei o sorvete, ouvindo,
E quando cheguei em casa, eu falei, olha aqui, Brasil, campeão do mundo, quem fez o gol? Porque meus irmãos lá, chegou a única besta que não viu o jogo do Brasil, não ouviu o jogo do Brasil. Eu falei, eu ouvi. 5-2, o primeiro gol que você quer, eu dei tudo. Já deu lead, tudo, né? tudo. Da matéria. E nunca contei pra eles, porque até minha avó, que me cobrou, você não vai ver o jogo? Ela nunca tinha falado em futebol. Como ela era italiana, eu atribuí essa curiosidade dela ao fato de haver um Mazzola, Dino Sani, acho que ela foi pelo sobrenome. Mas minha mãe me cobrou, meu pai me cobrou. Então eu mostrei que eu era teimoso e me interessava sim por notícia. É o que jornalista tem que ter. É o curioso, né? É isso aí. É o curioso, tem que ter a curiosidade da criança, né? Exato. Quando eu era um pouquinho mais nova, o que eu escutava muito, a minha mãe escutava uma rádio evangélica e tinha um pastor lá que ele contava histórias. E era muito legal porque você vê que assim, a sua imaginação, ela fica aflorada de um tal jeito que você começa a imaginar todo aquele cenário, né? Exatamente. Então mesmo não assistindo o jogo, com toda certeza você conseguiu visualizar até o gol ali, provavelmente. Eu imaginei, visualizei. Com certeza. Visualizei e escrevi mais tarde uma crônica, eu vou mandar pra vocês. Por favor. Que eu narro essa minha caminhada e aí eu vou dizendo, né, que o gol do Pelé, o segundo gol do Pelé foi marcado diante da casa da minha professora do Jardim da Infância. Onde eu ouvi. Outro aí, depois da sorveteria eu passei pela casa, o gol da Suécia foi marcado na casa de um vereador que não gostava do meu pai. É assim que eu já narro. Aproveitou a oportunidade. E querem fazer um documentário sobre isso, um amigo meu quer fazer. Eu gostei da ideia. Por Uma favor. criança caminhando. Sim, acho muito interessante. Muito gostoso rádio, eu já gostava isso. do rádio. E nasci numa família que falava muito, né? Porque a minha Italianos. Descendentes de italianos Falam e muito. Políticos, imagina. Então minha mãe dizia que eram 5 monólogos ao mesmo tempo e ninguém se escutando. Hoje, pra você ser jornalista, você tem que ter vindo aí de uma família que não consegue parar de falar. Do contrário, tem alguma coisa errada. Alguma coisa. Alguma coisa. Todos falavam muito e o meu pai era um bom orador. E ele não tinha uma formação refinada, não era de muita leitura. E ele lia o jornal passando as páginas rapidamente, virando. E aí eu me interessei. Vendo teu pai lendo... Ele era um orador que não errava. E eu falei, como é que o senhor aprendeu a falar essas coisas? Ele falou, pelo rádio. Ele ouvia os discursos do Carlos Lacerda, do Juscelino Kubitschek, dos grandes oradores daquele tempo, e assimilou. Ele foi prefeito 4 vezes. Depois meu irmão 2. É ótimo ser filho de prefeito. Você não paga o cinema, não pagava. Não pagava jogo de futebol. Isso foi em que época? Isso aí foi nos anos 50. Eu nasci em 49, eu tinha... Nos anos 58 eu acompanhei esse jogo com 9 anos de idade. Certo. 8 anos de idade. E a partir daí eu via nos comícios, me interessava, ia para os comícios. Quando eu ia para comício de adversário, eu ia acompanhado por um desconhecido, não pelo irmão mais velho, que ele falava, eu não vou com você não. Você ninguém conhece. Agora eu sou conhecido, eles vão ficar bravos, vão achar que é provocação. E a primeira vez que eu fui a um comício de adversário, eu cheguei, meu pai se chamava Adail. A primeira coisa que eu ouvi foi a seguinte frase: o Adail roubou os trilhos da estrada de ferro. Eu fiquei meio chocado ali, cheguei pro meu pai, peguei ele em casa, falaram lá que o senhor pegou o trilho da estrada de ferro. Ele falou assim, vê o que a gente fala deles também. Então, polarização é uma coisa antiga. Vamos aproveitar para entrar nisso, um pouquinho já para entender um pouco mais da sua história, né, dentro do jornalismo. Eu falo muito, eu me cortem, por favor. Fica tranquilo. Você iniciou a faculdade com cursos de Direito, trancou e decidiu ir para a área de comunicação. O que te motivou a ir para a área de comunicação, ser esse grande jornalista que você é hoje? Conta tudo pra gente. Eu sempre quis ser jornalista. Eu comecei a escrever no Jornal da Cidade quando eu tinha 15 anos, porque o meu irmão mais velho tinha uma coluna de notas gerais, mas sobre política também, e ele me levou para o jornal para conhecer, um jornal semanal, e eu me encantei
até com o cheiro da tinta que tinha, né? Eles imprimiam a frio, tinha aquelas letrinhas e rodavam numa máquina que nem não era chumbo, aquele negócio que tem, já era moderno isso. Era do Gutenberg, do tempo do primeiro jornal. E eu adorei ver aquilo, eu já gostava de ler, por causa de uma tia que me recomendou os livros certos. E o meu irmão falou, você não quer começar a escrever aqui? E vocês falavam da política ali local? Meu irmão falava da política local. Eu comecei a fazer nota de falecimento e nascimento. Então eu conto que na minha eu era generoso. Isso com 15 anos? 15 anos. Lá, enquanto eu escrevi isso aí, todos os bebês que nasceram eram robustos. Nasceu ontem o robusto bebê. E todos os enterros tiveram uma massa de acompanhantes. Seguido por um longo séquito, foi enterrado, seguido por um imenso séquito. Você já estava fazendo ali jornalismo especializado, Jornalismo especializado, fiz de tudo ali. Quando o meu irmão foi para o Rio, que ele queria entrar no Instituto Rio Branco, ser diplomata, era também o meu plano. Eu assumi a coluna dele e a partir daí eu sempre pensei em ser jornalista, independentemente da faculdade que eu cursasse, porque não havia ainda faculdade de jornalismo. Uau, é verdade. Eu dizia que queria ser diplomata. E fui para o Rio e morei durante um ano com o meu irmão. Só que eu saí de uma cidade de 10 mil habitantes, tranquilo, e caí no olho do furacão, porque eu comecei em 1968, o ano que não terminou. Eu comecei as aulas no dia 4 de março, no dia 29 foi assassinado um estudante no calabouço. E aí, quando meu pai perguntava, você não foi fazer o Rio Branco, o instituto? Eu falei, sim, pai, mas eu fiz a Rio Branco, a avenida, porque era passeata todo dia. Entrei no movimento estudantil e parei de sonhar com a advocacia, que eu interrompi a faculdade no 3º ano. Por tudo isso que você está contando aqui pra gente, né? É interessante a gente ver como você, enfim, você veio com essa ideia de ser diplomata, né? Depois você acabou, enfim, se firmando como jornalista. Você vai contar um pouquinho também dessa sua trajetória, mas é interessante porque você tem uma passagem pela história do nosso país em que você pegou os acontecimentos mais marcantes, mais... e tudo, né? Peguei. Por exemplo, na faculdade, os grupos que naquela época já começavam a defender a luta armada contra o governo dos militares, já te cooptavam na chegada. E o primeiro que falasse com você levava, porque a gente não entendia, tinha 18 anos todos, e chegando. Então me levaram para um curso de comunismo, que era um barato, ali pelo seguinte, eu não entendia aquilo, os livros eram chatos. E era ali nas proximidades da sua casa? Era na casa de uma aluna que era a diretora do centro acadêmico, e ela dava as aulas para um grupo de 5 caras do primeiro ano. Só que quando terminou, e ninguém lia aquilo, né? Imagina, né? Eram livros chatos, e aos domingos, eu era o único taquaritinguense no Rio, eu tinha obrigação de chegar bronzeado lá e não conseguia. Aí terminou o curso, a monitora falou assim, agora vocês não contem pra ninguém que vocês são comunistas. Eu falei, mas por quê? Porque o brasileiro não está preparado para isso. Falei, esse negócio é estranho. Se é tão bom. E eu comecei a me tornar o que eu realmente sou. Eu sou um democrata radical. Eu acho que não tem que se brigar por isso, não. É como escolha de futebol. O Brasil está muito louco, mas depois volta ao normal. Você pode divergir com ênfase, mas não precisa brigar. Eu nunca rompi com ninguém por causa de política e sempre fiz política estudantil. Eu nunca quis ser prefeito. E é interessante isso, né, Sim, Vitória? com certeza. Porque você vem de uma família de pessoas que estavam já ali no meio da política, né? Pai, Sim. prefeito, irmão também, né? Eu não gosto da política partidária. Eu não gosto da política partidária. É difícil, eu não gosto de lidar com o eleitor, porque o eleitor faz muito pedido.
pessoal que trabalha aqui, certamente sabe disso. Se você não atende um pedido, ele esquece os outros que você atendeu. Eu percebia isso porque eu atendia na minha casa pessoas que chegavam, e uma delas chegou, por exemplo, ela estava maltrapilha, ela chegou lá querendo a chave. Ela se dizia filha do Getúlio Vargas e que queria a chave do Banco do Brasil. Eu falei, não dá, né? Não dava, chamei minha mãe. Minha mãe veio, ouviu a mesma história e não teve dúvida. Ligou pro meu irmão, que trabalhava no Banco do Brasil, falou, olha aqui, eu vou te mandar aí uma mulher que tá com um problema, você dá um jeito. Meu irmão sem saber. Aí ela falou pra mulher, vai, procura um moço chamado Flávio. Ele era educadíssimo, ele morreu há pouco tempo, mas ele era um cara fino. Ela chegou, disse, olha, eu vim buscar a chave do Banco do Brasil. Falaram que estava com o prefeito, meu pai falou que estava com o prefeito, e o prefeito não está em casa, a mulher dele me falou, tua mãe, então eu vim buscar com você, meu irmão, um minutinho. Foi para dentro, voltou em 3 minutos, falou, olha, a senhora trouxe a certidão de nascimento? Ela falou, não, eu preciso. Falou, como é que eu resolvo? Falou, vai para o cartório aqui, tal, que a senhora pega. Ela foi e não voltou mais. Isso se repetiu as 4 vezes. Nossa. E aí eu já falei, não vou lidar com política, porque eu teria que arrumar uma chave do Banco do Brasil. Ia ser um pouquinho difícil, para filha, né, do Getúlio, sim, era meio difícil. Era um pouquinho difícil, né? Vamos entrar um pouquinho nessa questão aí de carreira. Eu costumo, meus pais sempre me diziam, né? O nosso meio, ele acaba nos moldando de alguma forma. Eu tinha 12 aninhos de idade, quando tinha um curso, sou de lá do bairro dos Pimentas, cidade de Guarulhos, hoje vim aqui para São Paulo. E aí lá lançaram um curso chamado Concom, né? Comunicação comunitária. A gente começou a estudar lá coisinhas relacionadas a jornalismo, rádio, e a gente acabava retratando muito ali sobre o que acontecia na comunidade, e isso acabou um pouco moldando um pouco da minha escolha de vir para o jornalismo. Mas agora, pegando toda essa experiência que você tem, assim, baseado nesse exemplo que eu dei, a sua carreira foi se desenvolvendo, você foi contratado como repórter do jornal O Estado de São Paulo. Você e a Elisa até comentaram aqui que o sonho de todo jornalista foi começar a falar naquela época. Primeiro eu fui revisor. Revisor no Diários Associados, né? Exato. Conta pra gente essa experiência. Eu procurei um deputado. Meu pai disse que não ia mais mandar dinheiro pra mim, porque eu tô confessando essas coisas aqui, já falei. Meu pai falou, olha aqui, eu mandei você pro Rio pra estudar direito. Agora, se é pra ser comunista, militante, você se vira. Não vou te mandar a mesada. E no fim, eu não acreditei, achei que era blefe. E no fim do mês, não mandou a mesada. Mandou mesmo. Eu imediatamente procurei um deputado chamado Pedro Marão, e ele, que era votado em Taquaritinga e me conhecia, ele mandou um bilhete pro dono dos diários, Edmundo Monteiro, dizendo assim, rapaz aqui sabe muito bem português e tal, que preciso de uma experiência com ele no jornalismo. Ele nunca tinha lido nada que eu tivesse escrito, ele não sabia. Mas eu fui com aquele bilhete, o Edmundo Monteiro leu, falou, você tem diploma de jornalista? Eu falei, não, eu estou cursando a faculdade. Ele falou, então você topa a revisão? E topa, eu sabia escrever, sabia português, era bom de português. Eu fui, o chefe leu aquilo, falou, o chefe da revisão, falou, você não tem diploma? Eu falei, não. Ele falou, bom, mas se o chefe mandou, né? E me mandou, Nossa. Deu uma mesa, lá eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei 1 ano e vi como é que era, tentei ir para a redação, não conseguia. Eles não queriam nem de graça, não entendi por quê. Eu me dispus a trabalhar durante o dia. Então eu escrevi sobre morreu um amigo meu que morava comigo, e eu escrevi sobre a morte dele no jornal de Taquaritinga. Um jornalista do Estadão, que também era de Taquaritinga, meu amigo Darcy Gobassi, mostrou a reportagem para o chefe de reportagem do Estadão, que me chamou para um teste e me deu reportagens que você dá para quem está começando. E ele falou, olha, você precisa aprender algumas coisas, mas você escreve direito. E me deu a oportunidade. Como repórter. E aí, como repórter. Aí eu fui promovido pouco depois a repórter de cidades, fazer matéria que saía na última página.
e me deram uma viagem internacional. Nossa, já nesse início? Já depois de 3 meses me deram para cobrir um golpe na Bolívia. Aí eles perceberam que eu era disponível para boa, eu estava solteiro, em São Paulo, querendo viajar e tinha golpe toda hora. Eu viajava para um golpe, quando estava acabando aquele, tinha outro na Argentina, então eu virei correspondente da América Latina. Isso foi um aprendizado. Aprendizado tremendo, né? Você aprende, por exemplo, a não perder o avião, que era a hora não tem que voltar com a reportagem. Sim. Eu fui, depois eles me promoveram a subchefe de reportagem e para cuidar da reportagem de cidades que saía, essa que saía na última página. Foi aberta uma vaga na Veja, eles liam, naquela época a gente lia o que escreviam os jovens jornalistas para ver quem é que a gente podia recrutar. E eles gostaram e me chamaram. Quando eu fui para a Veja, onde eu ficaria 12 anos, eu tinha certeza que eu jamais escreveria uma reportagem de capa, porque o texto era refinadíssimo, só tinha gente de alto nível, lá, escritores já, com livro publicado, né, que seriam escritores. Aí eu li aquela reportagem, eu nunca vou escrever isso aí. Eu acabei escrevendo 125 reportagens de capa. Foi aí que você começou na Abril, né? Na Abril. Ali eu comecei a aprender jornalismo já de nível refinado. Né? Você, para escrever o texto da Veja, como a Veja publicava notícias que os jornais já tinham dado, você tinha que dar assimilar um estilo meio literário. Que prendesse, porque o primeiro parágrafo é o gancho. Sim. Né? Você lê um livro como 100 Anos de Solidão. Outro dia fizeram uma enquete, falaram qual é a maior abertura da literatura e tal. Foi 100 Anos de Solidão, né? A enquete foi o que ganhou. Você começa a ler um livro que diz o seguinte: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de lembrar-se da tarde remota em que seu avô o levou para conhecer o gelo. Você não para mais. Então eu li os livros certos. Né? E eu vou com o final do livro, que também não é spoiler, ele termina assim, porque eu recomendo 100 Anos de Solidão para todo mundo. O final e não porque as famílias as famílias que passaram pela face da terra as famílias não terão uma segunda oportunidade sobre a face da terra. Pá. Você pega uma abertura dessas e um fecho desses, você lê o livro. O que eu fazia a partir dessa leitura? Eu sempre comecei, coisa que os jornalistas não faziam, e ficava com aquela cara patética diante do computador, muitos anos depois, computador em branco, ou a folha de papel em branco, e o cara parado ali procurando alguma ideia, já cansado. Eu escrevo a abertura e o fecho de tudo que eu vou escrever. Essa é a sua técnica, porque então? é como montar um corpo. Você põe a cabeça e os pés. E depois você vai colocando. Aí eu vou colocando. Uau. Então porque a minha forma de expressão preferida não é a verbal. Eu gosto de falar como vocês estão percebendo, mas é a escrita. É a escrita. É a escrita. E é interessante, né, Augusto Nunes, porque, veja só, você comentou aqui com a gente o seu início no jornal, né, na imprensa escrita, e aí depois você passou por um estilo literário mais aprofundado, que seria a revista Veja, né, em que tem uma outra configuração de como dar uma notícia, Exato. de como... Outro estilo. Enfim, de como falar de algo que todo mundo já sabe, mas de um modo diferente. Exatamente. E que chame a atenção. E a revista Veja ficou durante anos como todo mundo esperava o domingo. Às vezes nem esperava o domingo, via assim no sábado. Exatamente. Já tinha para poder pegar a Veja, para ver a repercussão do que tinha acontecido, né? Sim. E aí depois disso você teve uma transição para a televisão também, né? A televisão eu achava que eu sempre faria paralelamente, e durante um bom tempo eu fiz.
Quando me convidaram para voltar ao Estadão como diretor de redação, eu apresentava o Roda Viva. Então eu falei, eu vou continuar apresentando o Roda Viva. Eu não sabia que um dia eu ia me interessar pelo rádio, né? Porque eu achei que eu queria conhecer tudo, como eu tenho feito. Mas só para concluir e entrar nessa pergunta que é muito interessante, foi o seguinte, na Veja eu entendi o que era o estilo e definitivamente comecei a fazer abertura e fecho com uma reportagem sobre o Garrincha, do Geraldo Mairink, que era um grande jornalista, e você tinha o Garrincha na capa e você não entendia bem por quê. Figura era sempre interessante, mas qual era o gancho para botar o Garrincha? A informação vem na última linha com a seguinte frase: Mané Garrincha vai ser avô. Então você estava dando que ele tinha definitivamente parado com o futebol na última linha, quando no jornal você tem que dar na primeira. Na televisão eu aprendi o improviso, porque eu comecei antes do Roda Viva, eu apresentei um programa chamado Informação na Bandeirante. Você conheceu, né, Elis? E ver que lá a improvisação era grande. Ainda mais naquela época que você começou lá, né? Eu fui conhecer como é que era o estúdio e tal. Entro no estúdio, está o Joemir Betting, grande jornalista. Ele estava falando e alguém lá no fundo do estúdio ergue um cartão escrito o seguinte: enrola, Joelmir. Eu não entendendo nada. E o Joelmir falando, aí terminou, veio me cumprimentar. Eu falei, o que é aquilo? Me enrola. Ele falou, a reportagem não estava pronta. Falei, isso quando não faziam assim, né? Exatamente. Então, eu aprendi a trabalhar com improviso. Eu fiz esse programa Informação, eles me davam o nome do convidado no começo da semana, eu me informava e voltava na sexta-feira. Eu cheguei uma sexta-feira, era o Paulo Brossard, deveria ser. O Roberto de Oliveira, que era o diretor, falou, não é o Brossard, viu? É a Elis Regina. Roberto, de última hora. Há uma certa diferença entre o Paulo Brossard e a Elis Regina. Os dois são gaúchos. Aí eu aprendi a lidar com isso e com o Roda Viva, que tem passagens fantásticas. Bom, mas espera que tem muita coisa para você falar ainda sobre o Roda Viva, porque é um programa, claro, né, icônico. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar da carreira, dos planos do Augusto Nunes com o SampaCast já. Porque o Brasil hoje, ele simplificou as coisas dizendo direita e esquerda. E no Brasil é assim, você é de direita, você é chamado de extrema direita. Se você é de esquerda, não, você é chamado só de esquerda. Não existe extrema esquerda. Eu acho que certos valores são eternos. Por exemplo, a honestidade, a integridade, a honradez. Eu falei, não, só para dar ritmo, inverte uma palavra. Senna enterra numa curva o coração do Brasil. Essa capa foi premiada. Não adianta brigar com os fatos e tentar driblar a história, porque a história vence. A verdade vence. Eu não brigo com fatos nunca, isso eu aprendi rapidinho. Eu conto a verdade. E nós voltamos com a nossa conversa com o jornalista Augusto Nunes, um presente para mim e para Vitória aqui nesse SampaCast. A gente estava falando no último bloco sobre a sua passagem pelo Roda Viva, pela televisão, você contou um pouquinho de Bandeirantes também, mas o Roda Viva é um programa, assim, icônico, né, Augusto Nunes? E você ficou um bom tempo lá, né? Um bom tempo. Eu fui convidado, o Roda Viva foi feito pelo Roberto de Oliveira, que sempre me dirigiu na televisão. Todos os programas que eu fiz, ele era o diretor. Ele concebeu um programa que isso foi em 87. É um programa que, se você olha o cenário, ele não tem fundo. É o que mais impressionava a gente especializada em televisão quando ia dar entrevista. Você não vem de lugar nenhum. Como ele é redondo, era redondo.
era a mais profunda, aquela arena. Era para cercar mesmo a pessoa por todos os lados. Uma sabatina, né? Ele ficava num lugar, então, lá embaixo, levando perguntas pelas costas, literalmente, e com um equipamento um tanto pré-histórico lá. Você não vem, não é? O Silvio Santos vem lá de trás, vinha lá de trás a vida inteira, de algum lugar. O cantor vem de lá. No Roda Viva já começa com uma câmera que foi posta lá só para que a gente desse o aviso, que amedrontava mais ainda. Chegava o Roberto de Oliveira e falava: o senhor não se preocupe com aquela câmera lá, porque não cai não, viu? Pronto, o cara não parava de olhar, se apavorar com aquilo. Eu participei do primeiro programa, que foi com Paulo Brossard. Vê como entra na minha vida o Paulo Brossard. Eu notei que do lado tinha aquele você faz aquela cavidade para botar o copo. Sim. Era uma cavidade assim, minúscula. Eu falei pro Roberto, eu fui como entrevistador, porque na época eu estava no Rio, trabalhando pro Jornal do Brasil. Então eu estava indo pro Rio. Eu falei, eu não posso apresentar o primeiro. Ele falou, tudo bem, então venha como convidado. Depois de 4 meses eu assumi. No primeiro eu estava lá e falei, Roberto, gaúcho, Paulo Brossard chegou vestido de gaúcho. Não era uma bombacha, mas a calça tinha o bolso era muito largo. Botou lá chapéu, pala, tudo. Eu falei, político gesticula, esse copo vai cair. Comentário do Roberto, tomara. Contra o cara. O Paulo Brossard, houve uma pergunta da Miriam Leitão, normal, pergunta, quantos alqueires o senhor tem de terra? Ele estava falando, aí pronto, girou, o copo emborcou no bolso dele, e eu fiquei acompanhando a trajetória da água para ver o que ia acontecer. Ele foi ficando nervoso e ninguém entendia nada, porque a pergunta não era agressiva. Ele foi ficando bravo, era a água passando pela perna. Aí eu olhando, um câmera. A calça era clara? O cara da câmera, não me lembro. Nossa. Da câmera, ele veio literalmente rastejando. Ah, meu Deus. Porque aqueles fios, é cheio de fio. Sim. E o fio, se você, com a cadeira, se você girasse para um lado só, não bastava você voltar pelo outro lado depois. Ela parava. Então ele lá, enganchado, com a água descendo. Eu vi aí, vai o câmera e começa a passar um lenço na canela dele. Eu falei, isso aí não vai dar certo. Não vai. Então foi assim o Roda Viva, e em várias ocasiões o sujeito levantava para brigar. Você tinha e você lidava. Eu lidava com 5 entrevistadores, 6, todos querendo era um falar. Pouco agressivo e nessa muito, época. Mesmo que não fosse, você se sentia numa arena. E vinha coisa para perturbar mesmo. Tinha 3 telefonistas, né? O celular, nem sonhávamos com isso aí. E as telefonistas me passavam perguntas. E às vezes não passavam o que eu precisava. Exemplo, tá lá o Álvaro Dias, e estavam dizendo na época que ele tinha feito estava botando uma peruca ou feito um implante. E a pergunta é desagradável, eles nunca gostavam. E não vinha nenhuma carta, a telefonista atendia, passava um bilhete. Aí no fim do bloco eu falei, peguei um monte de papéis e falei, senador, eu sei que o senhor não gosta de tratar do assunto, mas todos esses espectadores aqui, não tinha nenhum, querem saber se o senhor fez alguma coisa no cabelo, que o senhor ficou mais cabeludo. Ele falou, olha, eu pensei que esse programa aqui fosse tratar de assunto sério.
Eu falei, olha, para os espectadores é sério, senador. Então já ficou aquele mal-estar. Aquele climão. As histórias, o Quércia levantou para brigar com um entrevistador, os dois de pé. Nossa. Aí você tem que chamar o comercial e tal. Mas você... A cultura não tinha nem comercial, né? Pois é, mas você ali, você desenvolveu também você uma aprende. habilidade Aprende. de mediador que não é algo muito fácil, Aprende né? a lidar com 8 jornalistas, 8 eram, não 5, 8 jornalistas querendo falar. E jornalista quer falar. Aí um deles, uma vez, ele fez sinal, eu não atendi, ele levantou e saiu correndo. E eu ali não entendendo nada, de repente ele volta e te dá o banheiro. É que eu vou imaginar, eu falei, esse cara tá bravo comigo, agora não pode sair assim. E você Mas lidava... vocês não combinavam antes de começar o Nada. programa? Tipo, ó, um fala disso, o outro fala daquilo, era na hora e saber o que daria aquilo ali. Porque cada um ia querendo Mas a brilhar mais que o beleza, outro. né, também desse tipo Do de improviso, programa é claro. você Sim. não ter uma expectativa A do que vai surpresa. acontecer, né? A Mudou muita surpresa. coisa, Augusto? Mudou muita coisa? Muito. Do que era... Muito. Muito porque o Brasil hoje, ele simplificou as coisas dizendo direita e esquerda. E no Brasil é assim, você é de direita, você é chamado de extrema direita. Se você é de esquerda, não. Você é chamado só de esquerda. Não existe extrema esquerda. Eu sou, como eu dizia, um democrata radical. Eu me considero de direita. Por quê? Porque eu sou conservador nos costumes e liberal politicamente. É assim que eu defino a direita. Eu sou reacionário? É claro que não. Eu vivi numa época que proibia ser reacionário. Eu vivi entre 68 e 1980, a época mais liberada do mundo. Não havia AIDS. E você tinha tido a revolução dos costumes. Então era um mundo livre ali em várias coisas que eram tabus e eu achava ótimo. Agora, eu acho que certos valores são eternos. Por exemplo, a honestidade, a integridade, a honradez. Coisas que não estão mais em moda, Eu não né? aceito a corrupção. Verdade. Tentaram me subornar 2 vezes. Eu denunciei as 2 vezes, dando o nome e tudo. Você acha que só eu recebi 2 propostas, ambas recusadas, os subornadores com azar, né? Claro que teve gente que aceitou. Mas você sabe que assim, esse tipo de programa é muito legal porque a gente tem a oportunidade de conversar com quem a gente convidou e conhecer melhor o que a pessoa pensa e como ela é. Eu queria entrar agora num ponto que eu acho assim incrível na sua carreira, que são os prêmios ESSO de jornalismo. Você sim. é detentor de 4, é isso? 5, porque eu ganhei com uma capa no Jornal do Brasil, que realmente ficou bonito. O Jornal do Brasil era bonito. E o ministro do Trabalho, que era, eu não vou recordar agora, mas era um governo do PT. Ele falou, eu odeio filas e vou acabar com elas, ali, filas do INSS e NPS era na época. Eu falei, vamos esperar um momento em que ele volta ao assunto. Aliás, ele falou só contra as filas. Aí eu falei, quando ele voltar ao assunto, vamos ter pronta já a capa. E fiz uma capa que era uma fila tão grande que ela começava no canto esquerdo superior, rasgava a página até o canto direito inferior. E eu esperando a frase. E aí ele disse, eu odeio filas. E eu publiquei isso. E a fila dizendo, a fila do NPS de tal lugar ontem. E foi essa capa que ganhou te rendeu o prêmio ESSO. Qual foi teu sentimento? Eu fiquei orgulhoso. É porque eu não sou bom de desenho. Nunca soube desenhar. Nada. Nem casinha. Mas essa ideia de ter feito esse eu já tinha experiência da Veja, né? Sim. Da Veja eu tinha feito muita capa. Eu gosto de capa. E na 0 Hora também eu fiz uma capa que foi estudada em várias faculdades e tal pelo seguinte: 0 Hora era tabloide, que é um jornal menor,
como são hoje o Estadão e a Folha. Eu fui para o Rio Grande do Sul saindo de um jornal que era o Estadão, Standard Grande. E a Dorit Arazin, que trabalhava comigo na Folha, falou: você vai ter uma vantagem, você pode usar a primeira página como capa do tabloide, porque você vai ter a contracapa que você pode usar com as notícias do dia. Então eu esperava pelo acontecimento grande. Algo quente, né? Então, num exemplo, fiz 2 vezes isso aí. Na primeira, eu tinha lido um livro, que era o depoimento de um cacique americano, muito bonito, que se chama Enterra em Meu Coração na Curva do Rio. É conhecido. Eu falei, um dia eu vou usar isso aqui no jornal. Morre o Ayrton Senna. Eu chamei os editores e falei, olha, o Senna morreu, o coração do Brasil está paralisado, morreu numa curva de Tamburello. Falei, vamos usar essas 3 palavras, todos os editores. Falei, vocês me tragam ideias para combinar com a foto, que eu quero uma foto do Senna à distância, não quero mostrar a cabeça dele, nada. O carro batido já. Aí a foto estava lá. Entrou o Marcelo Reck, que era o diretor, o meu vice, meu diretor adjunto, e falou, que tal a Senna enterra o coração do Brasil numa curva? Eu falei, não, só para dar ritmo, inverte uma palavra. Senna enterra numa curva o coração do Brasil. Essa capa foi premiada. Essas também. Sacadas é que são... Isso aí é que né? Sim. É isso aí. E poder falar parem as máquinas, né? Uma vez parem as rotativas, parem assim. tudo, parem tudo. Essas capas eu aprendi a fazer na Veja. Então eu brincava, na 0 hora eu falava, eu sei o que a Veja vai dar, vou dar uma capa igual. E frequentemente isso acontecia. Foi a minha escola, né? A Veja, eu saí pronto para dirigir uma publicação e para fazer capas. Porque as capas de jornal que eu supervisionei, eu fiz que eu lia todas as capas. Eu acho que passaram de 6.000, né? Muita coisa. Você falou do Parem as Máquinas, eu fiquei curiosa. Você lembra em que momento que você falou isso? Começou a Guerra do Golfo. Tinha a Guerra do Golfo. E de repente veio um plantão Globo. Pá! A gente já estava com o jornal rodando, 1 da manhã. E aí veio, Iraque invade Israel, ataca Israel com armas químicas. Isso foi em 1990, 89, nessa época. Eu falei, parem as máquinas, eu quero falar isso aí. Em algum momento falou. Vamos esperar, porque a Folha vai dar isso aí. E vamos conferir, porque não sabemos se foi exatamente isso. Daí a 20 minutos vem outro plantão Globo. Olha, desmentimos a notícia, tal. Eu falei, agora vocês vão ver como eu tô certo. A Folha era dirigida por gente muito jovem. Eu falei, no dia seguinte, na reunião de pauta, eu falei, eu quero dar uma mesma pauta para todos aqui. Vocês vão para a rua e me arrumem 2 exemplares da Folha com essa manchete. Porque eles tinham distribuído já. A Folha começava cedo a distribuição. Arrumaram 2 exemplares. Então estava lá. Israel... o Iraque ataca Israel com armas. Eu não resisti à tentação. E pus Folha com a manchete. Folha ataca Israel com armas químicas. Meus amigos da Folha ficaram bravos comigo. Imagina. Porque eu terminei assim, mas não se preocupem porque o Ombudsman vai explicar tudo no próximo domingo. Aí acharam que era gozação e era. Mas depois a gente ficou bem. Vamos pular para algumas outras etapas da sua história, Augusto. Obviamente tem muita coisa aqui pra gente falar. Vamos lá para 2016, quando você foi colunista do Jornal da Manhã e da Jovem Pan Morning Show. Qual foi a maior diferença entre as outras emissoras que você já trabalhou? E como que foi essa experiência também na Jovem Pan, né? Uma emissora que você ficou por muito tempo. Completamente diferente, né? Porque a minha ida para a Jovem Pan também foi estranha.
Me convidaram para ser entrevistado no Morning Show, que eu não conhecia. Aí eu vi o programa, como é que era, eu vi a parte da entrevista que eu ia fazer e fui ali sem plano nenhum. De repente, no final, eles vão fazendo entrevista e tal, ou no meio, eles vêm e me perguntam o seguinte: agora nós vamos fazer 4 perguntas, a Marília Gabriela é que vai fazer. Eu, ingenuamente, eu conhecia bem a Marília, eu achei que era ela. Tinha um gravado, porque a voz era igual, era o Vinícius, que trabalhava conosco, que imitava muito bem. Ele estava num canto e ele falou como a Marília: Augusto Nunes, você prefere whisky ou Viagra? Eu falei: Viagra, né? Viagra. Aí, estranhando, falei: a Marília. Marília fazendo esse tipo de pergunta, aí ela falou né? assim: se você encontrar a Marilena Chauí numa ilha deserta, o que é que você vai dizer a ela? Porque eu tinha atacado a Marilena num artigo que repercutiu muito. Falei: eu vou dizer a ela que eu esqueci o Viagra. Aí eles acharam que eu servia pro Morning Show. Nossa. E eu fui que não batia muito comigo. O pessoal estranhou no Roda Viva. Pô, esse programa é meio escrachado e tal. E eu me diverti muito. Não tem o seu perfil muito. E tal. Até que o Tutinha, dono da rádio, ele me disse que queria que eu fosse fazer o Pingo nos Is, porque ele não estava satisfeito com os apresentadores da época. Eu fui e percebi que precisava trocar a equipe. Pouco depois eu chamei a Paula Henkel e o Guilherme Fiuza, e o programa começou a crescer muito de audiência. Bateu recordes e tal. Teve problemas na campanha presidencial. A emissora não quis enfrentar a censura e nós saímos e fomos para a Revista Oeste com o mesmo programa, que hoje vai muito bem, é o líder de audiência no mesmo horário do Pingo nos Is. Eu lamentei pelo Pingo nos Is, mas pela primeira vez eu estou trabalhando sem patrão nenhum. Antes da gente ir pro ping-pong, Elis, você, na sua visão de todos os veículos que você já passou e até mesmo o jornalismo propriamente dito como ele é hoje, mudou muita coisa? Essa imparcialidade que a gente aprende bastante durante a faculdade, mudou. Existe? Não existe na sua visão? Mudou, eu acho que tem uma linha muito perigosa, porque é uma linha engajada. A maioria dos jornais de que eu trabalhei, Estadão e a Veja especificamente, eu saí da Veja por isso. Passaram as publicações, isso eu estou afirmando, assumo a responsabilidade, né? Não há nada com vocês. Eles escondem ou deturpam notícias que parecem desagradáveis a eles. A Globo também faz isso. O que acontece em consequência disso? O leitor se sente traído e vai embora. Você vê que a circulação cai e não migra para o digital. Eles se decepcionam com a linha. A Revista Oeste tem 120 mil assinantes porque segue uma linha que agrada a esses assinantes. E agora a gente está indo para a televisão também. Então eu acho que eles fizeram uma mudança perigosa, eu não faria. E que conselho você daria para as pessoas que vão começar agora o curso de jornalismo, que querem ser jornalistas? Tem de se ater aos fatos. Não adianta brigar com os fatos e tentar driblar a história, porque a história vence. A verdade vence. Por exemplo, é possível que na época deles, o Nero e o Calígula tenham sido populares. Hoje, nós sabemos exatamente quem eles foram. Sempre a verdade aparece. O regime militar gostaria de esconder a tortura, as prisões arbitrárias, né, que fez. E está tudo revelado. Eu não brigo com fatos nunca, isso eu aprendi rapidinho. Eu conto a verdade. É isso aí. Eu erro de boa fé, aí corrijo. De má fé nunca. Bom,
Nós não podemos fugir do nome do programa e do tema principal, que é justamente falar sobre a cidade de São Paulo, né? Então agora chegou aquele momento tão esperado, que nós estamos caminhando para o nosso final, que é o nosso ping-pong, que nem a Vitória já antecipou aqui pra gente. São perguntas e respostas rápidas sobre São Paulo. Tá preparado? Tô. Eu vou começar com a primeira aqui. Qual que é o seu lugar preferido em São Paulo? São os lugares que eu frequentei quando eu conheci. Por exemplo, Ponto Chique. Comer aquele sanduíche. Para mim é um ritual. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Soberba. Uau, soberba. Forte. Ou amedrontadora. São Paulo é uma cidade de vencedores, né? Quem vem e consegue ficar é um vencedor. Bom, nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que é a Casa de Leis da cidade, né? Então, uma pergunta temática. Defina política em uma palavra. É você fazer o possível para melhorar a cidade que você ajuda a administrar e, por consequência, quem nela vive. E qual é o seu maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Que tenha um metrô das proporções do metrô de Nova York ou Londres aí, porque é a solução. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquele Augusto Nunes pequeno, lá de Taquaritinga, o que você diria a ele? Seja jornalista mais cedo. E qual é o seu conselho para os jovens de hoje? Leiam. Tem sempre um livro muito bom, muito gostoso. Ler é imaginar, né? Leiam livros, imaginem personagens. Eu sou um bom diretor de elenco, eu fico imaginando o personagem e tal, gostaria... E com tantas literaturas que te inspirou, né, Augusto? Pois é, por favor, então você fica imaginando, é bom. Bom, aí eu não sei se ele vai responder isso, mas eu tô curioso. Vamos deixar para ele. O que você faz no seu tempo livre? Leio muito, passeio com a minha mulher, com os meus netos, eu tenho 4, e... vou ver esses lugares de São Paulo. Eu gosto de passear pela cidade. Já aproveitando, então, qual é a sua dica cultural para quem está nos assistindo? Um filme, uma série, uma música? É para ver a Cuba e o Cameraman na Netflix. É um filme? É uma série feita por um jornalista que acompanhou 3 grupos de pessoas desde o começo da Revolução até recentemente, até a morte do Fidel, e conta a verdade sobre Cuba com uma elegância e com uma honestidade impressionante, porque ele era amigo do Fidel e continuou amigo, mas contou a verdade. E para a gente terminar, então, esse nosso bate-papo, né? Esse é um espaço para você deixar um recado. Qual seria? O recado só pode ser de agradecimento, né? Agradeço a vocês e agradeço ao vereador Adriles, que realizou um dos meus sonhos, né? Eu fui contemplado aí com o título de cidadão paulistano, cidadão de São Paulo. Fiquei muito feliz, porque quando eu fiz a primeira viagem para o exterior, eu percebi que, diferentemente do que eu sentia quando eu morava no Rio, quando eu viajava para fora, eu tinha saudade de Taquaritinga. Agora, Taquaritinga continua sendo o meu porto seguro. Mas eu senti, na primeira viagem que eu fiz fora de São Paulo, que eu sentia saudade de São Paulo. Aí eu me considerava um paulistano. Agora eu sou. Muito bem. Nós chegamos ao final desse programa, mas eu quero te agradecer muitíssimo pela participação. Obrigada, Vitória, também por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês são muito simpáticas e objetivas. Aí. Gostei muito da conversa, me chamem. Ótimo. Muito obrigada, foi uma honra. Obrigado por todas as experiências que você trouxe pra gente. Muito obrigado. Aqui. Bom, esse foi o SampaCast de hoje e você fique sempre de olho, porque semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!